Bom, capítulo 16, né? Agora a gente vê nesse capítulo como a interferência do plano espiritual realmente é muito maior do que a gente imagina. É surpreendente a gente ver aí de como, tanto para o bem quanto para o mal, eles têm uma capacidade muito, muito intensa de modificar a atmosfera do nosso lar, mas principalmente a forma como a gente enxerga as coisas no mundo. Então, eu acho que isso serve como uma forma, um alerta para nós, para que a gente tenha sempre atenção de como é que andam os nossos pensamentos, como é que está a nossa casa. Então, no caso aí, a gente vê na casa da Isaura e do senhor Silva, né? Essa mediunidade linda que ela tem várias qualidades que são ressaltadas pelos amigos espirituais. Ela é uma médium séria, uma médium responsável. Mas o que acontece? Durante a hora que ela está fazendo a psicofonia, ela está com o cérebro, toda a parte mental iluminada. E aí, na hora em que desliga, é como se enxugasse tudo aquilo. Então, é importante a gente saber disso, que a gente pode vir no centro 500 vezes na semana. Mas que se a gente não tiver os nossos pensamentos monitorados, se a gente não tiver atento à qualidade do que a gente está pensando, no que a gente está fazendo, no que a gente está falando, não adianta eu vir no centro, chegar em casa e começar a brigar, gritar, já no carro com meu filho, com meu marido. Eu vou perder todas aquelas coisas boas que eu recebi lá dentro. E é interessante a gente ver que esses espíritos que estão seguindo ela, eles não conseguem entrar no centro espírita. Não sei se vocês entenderam isso. Eles ficaram do lado de fora. O centro espírita é que é a casa dela, né? Mas ela, de noite, ela se desliga e vai ao encontro dele, que é exatamente o que acontece. Então, quando a gente tem esses pesadelos esquisitos que a gente não entende, quando a gente tem essas alterações de humor, quando a gente acorda com aquela sensação de cansaço, de dor, parece que você ficou fugindo de alguém ou de alguma coisa a noite inteira, adivinha, fugiu mesmo. Então, é a atuação do plano espiritual na gente, de alguma forma, para quê? Para nos desequilibrar. E essa mudança dela é tão grande que causa preocupação para o mentor responsável pelo trabalho. Por quê? Porque eles estão olhando para ela e pensando, qual que é a sintonia mental que ela tem? Eles estão olhando para ela e estão pensando, bom, ela é uma doente. Ela está doente espiritualmente. Então, você olha para ela, você não entende que ela é uma doente espiritual. Você não entende que ela é uma doente. Você enxerga ela simplesmente como uma mulher que está em crise de ciúme com o marido. Uma crise de ciúme que foi o quê? Implantada, foi sugerida. Ela está sendo hipnotizada. Assim como a Margarida. A enxergar todas essas coisas erradas. Por quê? Por causa da invigilância dela. E aí, o mentor fala: a pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos. Tempestade. Que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas, com as quais se sintonizou inadvertidamente pelos fios negros do ciúme. Podia ser ciúme? Podia ser ciúme, podia ser raiva, podia ser falta de perdão, podia ser impaciência, podia ser melindre. Não, mas a Letícia falou isso para mim. Quem ela pensa que ela é? Para falar assim comigo. Então, qualquer brecha que a gente abra dentro da gente por conta de orgulho ou de egoísmo é exatamente solo fértil para quê? Para que essas entidades se aprofundem. Elas têm alguma coisa específica contra ela? Não tem.
Mas o que elas não querem é que a mediunidade dela seja usada para o bem. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para todos nós do centro, nesse momento, porque é muito atual. Porque toda vez que a gente está começando um trabalho novo, um estudo novo, existe uma tempestade de fluidos malignos. E nesse capítulo, o André Luiz ainda explica que para quem é presunto morto, eles não ligam. O que eles vão ficar incomodados é com aquelas pessoas que estão fazendo diferença. A hora que a gente começa a fazer diferença, a hora em que eu começo a mexer em casa de abelha, em casa da abelha da casa do João, em casa da abelha da casa da Maria, em casa da abelha da casa do Manuel, do José, enfim. Eles não querem isso. Esses espíritos, eles tanto podem ser espíritos interessados na desarmonia daquelas pessoas que estão vindo buscar ajuda, que através do meu trabalho elas vão se reajustar, ou eles são inimigos da doutrina, que por ciúme, por inveja, por despeito, eles não querem ver a gente se desenvolver. Por quê? Não, eu não consigo crescer, então você também não vai crescer. A gente tem que lembrar, André Luiz já falou isso várias vezes, que o médium é um ser, todos nós, a mente, porque todo mundo é médium, todo mundo que tem mente, é um motor e um receptor de energias. Então, o tempo inteiro a gente está sintonizado com aquilo que a gente quer. No momento do trabalho mediúnico, em que ela estava sendo instrumento do bem, ela estava sintonizada com os mensageiros do bem. No momento que ela se desligou, ela voltou a entrar na sintonia das fantasias, achando que o marido dela estava olhando para as outras mulheres, né? Essa sintonia vem da onde? Vem de mim. Por isso que quando a gente fala do orar e vigiar, é esse aspecto, da importância da gente prestar atenção. Mas por que eu estou pensando tanto nisso? Por que essa ideia repetida vem de novo, de novo, de novo? Às vezes eu estou pensando em abacaxi e a ideia vem. Aí eu estou correndo e a ideia vem. Aí eu estou no supermercado e a ideia vem. Gente, ideia fixa desse jeito é obsessão. Então, se alguém tiver alguma dúvida, prestar atenção, não, isso está acontecendo, é prestar atenção que está tendo uma atuação espiritual. E qual é a forma com que eu consigo me defender? A primeira é esse self-awareness. Eu presto atenção, não, esse pensamento não está vindo de mim, porque essa situação, essa coisa não me importa. Eu já aprendi que o importante é fazer A e B e não sentir raiva, não sentir ódio, não ficar com despeito, não criar caso, não complicar o que não precisa complicar. Porque o tempo inteiro na vida da gente, a gente vai encontrar situações que se a gente quiser complicar, a gente complica todos os dias. No livro do Dan Siegel, e eu sei que agora eu estou meio fã dele, né, que toda hora eu falo dele, eu achei tão interessante porque ele fala isso de aspecto, né, de você conseguir encontrar a sua paz, né? Ele coloca essa autodescoberta como o nosso search por peace e entendendo que essa paz interior é exatamente esse senso de felicidade, porque ele entende que, ele também coloca que essa felicidade de eu comprei um carro novo, eu tenho uma casa bonita, é uma felicidade relativa temporária. Ele está falando da felicidade real. E ele fala duas coisas que eu achei fenomenal, que eu fiz esse exercício essa semana. Ele faz análise de 3 coisas: empatia, compaixão e bondade. Ele fala, para mim, empatia e compaixão eram 2 coisas muito próximas. É verdade que eu nunca olhei no dicionário para entender a diferença das duas. Mas primeiro, a empatia é eu me colocar no lugar do outro. A compaixão é quando eu não quero falar pena, mas é ter pena do outro. Eu senti a dor do outro. Então, primeiro eu me coloco no lugar dele. No segundo, eu sinto a dor do outro. E a bondade é eu entender. Ele está doente, ele está com dor, ele está sofrendo. E aí eu quero ajudar. E aí, ao invés
de eu sentir raiva pela pessoa, eu entendo que aquela pessoa que está fazendo coisas erradas é uma pessoa que está doente. Ela pode não estar com a perna quebrada, mas ela é uma doente espiritual. Isso faz muita diferença, gente. Tenta fazer esse exercício da empatia, compaixão e bondade. Então, é empathy, compassion and kindness. São as 3 palavras que o Dan Siegel usa. Bom, então, como eu estava falando, quer dizer que ela está jogada ao relento? Então, enquanto ela está lá servindo para o plano espiritual, durante o trabalho mediúnico, ela é ajudada e acabou e fica ao relento? Não, o socorro continua vindo. Mas a primeira coisa é eu estar atento, eu trabalhar minha reforma íntima. Então, quando a gente fala que a reforma íntima é importante, é por isso. Porque através da reforma íntima, eu crio um escudo invisível para mim. Eu consigo enxergar a realidade. Qual a realidade? Ana, o Ricardo não está fazendo nada de errado. É você que está com minhoca na sua cabeça. Eu preciso ter essa consciência. Outra coisa, eu preciso ouvir os conselhos que estão vindo para mim. A gente está vendo aí que a moça, infelizmente, ela não consegue nem enxergar o Sidônio do lado dela durante o sono. Na verdade, ela sai correndo, ela fica com medo. Então, eu preciso estar pronta para distinguir, para procurar essa ajuda. Mas o primeiro passo é entender quais são os gaps, né? E aí, eu me ajudando, eu recebo ajuda. Porque a gente, às vezes, faz essa pergunta, né? Mas por que eu estou fazendo tudo direito? Eu estou pedindo ajuda e a ajuda não está vindo? Ou, por exemplo, vamos supor, no caso dessa moça. Não, mas... Estou pensando como a Isaura, né? Então, não, mas eu estou sofrendo porque o plano espiritual, nós estamos aqui, aí meu marido está fazendo essas coisas feias, tal. Por mais que o plano espiritual esteja dentro da casa dela, como está, eles não conseguem chegar nela. Então, é importante a gente ter essa noção de que nós, através da nossa sintonia espiritual, a gente se desliga, desconecta deles. Então, não é que eles não estão perto da gente, é a gente que não está perto deles. Tem uma diferença muito grande que muitas vezes a gente não entende. E essa proteção espiritual vai aonde? Vai no lar, a proteção espiritual vai no centro espírita, a proteção vai no trabalho, a proteção vai na rua, porque às vezes eu tô tão nervosa, sair de uma briga com meu marido, com meu filho, com a minha esposa, etc. Eu posso pegar o carro e quase bater o carro. E de repente eu sou salva naquele instante, né? E também durante o sono, como a gente viu. Mas a lei de sintonia é fundamental nesse aspecto, porque a gente sabe que a gente vai acordar e a gente vai dar mãozinha para aqueles espíritos com quem a gente está com a sintonia alinhada, né? Essa frase também, cada servo acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibrações inferiores durante o dia, então ele já está com despertamento consciencial. Então, não é aquela pessoa maligna, malvada, não. É aquele que já tem a sua consciência de eu quero fazer as coisas direito. Olha só isso, pessoal. Mas ele baixa o padrão durante o dia. Marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite com os seres e as forças que o povoam. Gente, então a gente marca o encontro com o diabo mesmo. Fazendo uma piadinha, né? Porque a gente sabe que o diabo não existe. Mas eu baixando o meu padrão vibratório, eu vou estar encontrando de noite, durante o meu sono, com aquelas entidades inferiores. Isso é importante a gente ter essa consciência, pessoal. Então, quando a gente fica em dúvida de sonho, o que está acontecendo, é interferência. Então, o que pode fazer? Aumentar a vigilância, rezar, entregar, pedir prece, enfim, né? Mas a gente entender que é um momento em que a gente está em fogo cruzado, de alguma forma, né? Aí chega a hora do sono. Então, bonitinho. O senhor Silva vai
levanta e já enxerga. Ela, ei, né? Cumprimenta os amigos e vai estudar. E eu achei isso interessante porque na segunda-feira, um dos comentários que a minha mãe fez foi exatamente que durante o sono a gente pode ir assistir palestras, ir para escolas, né? Enfim, a gente continua trabalhando. E a gente tem que lembrar que estudar também é trabalhar. Claro, no momento que eu estou estudando, eu estou fazendo para mim. No momento que eu estou dividindo aquele conhecimento, eu estou fazendo para o todo, né? Bom, ele vai, mas a Isaura, ela sai, né, do corpo físico, né? A gente tem que lembrar que o sono é um estado de semi-morte, então ela está desprendida do corpo, ela não quer ir com o marido fala, poxa, eu queria que ela viesse comigo, mas ela não quer ir, ela não quis vir, então não adianta, ela vai lá para outro lugar, mas eu vou, né? E vai. E a ideia fixa dela é tão forte que acontece o quê? Ela acaba indo direto, apesar do mentor estar do lado dela, tenta encostar nela e ela sai correndo, quase numa sensação de terror, e ela vai para uma casa abandonada, um lugar horrível, onde estão o quê? Exatamente aqueles espíritos que estão tentando fazer a hipnose nela. Estão tentando não, estão fazendo a hipnose dela. Qual que é a diferença da Isaura para a Margarida? A Margarida está mais no final da linha. Estava, né? Agora já está melhor, né? Graças à Isaura. Então, essa é outra coisa importante. Eu recusar o trabalho, não, eu não posso trabalhar porque eu sou uma médium imperfeita, eu não posso servir a mediunidade porque eu ainda brigo com meu marido, que eu xingo meu filho. Não, gente. Como é que a gente limpa um cano sujo? Passando água. Passando água limpa. E ela chega perto desses obsessores num desespero espiritual. E eles ficam lá e mentem. E tem cara de bonzinho. E finge que é amigo. Por quê? Porque não vai falar. Não vou chegar para Letícia, olha, Letícia, eu te odeio, né? Eu quero que o seu casamento acabe, porque eu quero que essa reunião mediúnica termine de uma vez. Eu não posso falar isso. Se eu falar, é muito melhor eu virar para a Letícia e falar, Letícia, então, eu vi o seu marido outro dia com umas meninas, né? Ele é muito amigo de umas meninas, né? Como é que eu faço isso? Eu começo a colocar minhoca na cabeça da Letícia. Até a Letícia começar a achar que aquela história é verdade. Então, o socorro vem, Sidônia aparece com André Luiz, não consegue, por quê? Porque ela vê, mas ela está mais ligada com o obsessor do que com Sidônia. E eu acho que vocês se lembram daquele amigos espíritas, amigos do espiritismo, que tem aquele moço que está acordando, né? Eu mostrei um videozinho para vocês um tempo atrás, que o anjo da guarda está do lado dele, acorda, ele não acorda aí, chama lá o obsessor, fala assim, vamos, fulano, tá na hora. Ele não tá, vamos, como assim? Tem meia hora que eu estou chamando ele, né? É que ele quer vir comigo, ele não quer ir com você, né? Então, é a gente que vai estar escolhendo essa companhia, né? Pela qualidade dos nossos pensamentos, das coisas que a gente faz, do que a gente lê, dos programas que a gente assiste, das companhias com que a gente anda, a linguagem que a gente usa. Aí o socorro é tanto, André Luiz fala assim, mas a gente não pode deixar ela desse jeito. É porque é uma criança. Ela está desesperada, ela está doente. Aí, Sidônia vai até o marido, junto com o André Luiz, o marido volta para o corpo e acorda ela e começa a conversar. Então, a gente vê o tanto de vezes que o plano espiritual tenta ajudar a gente. Não basta a gente simplesmente achar, né, eu estou trabalhando no centro é o suficiente. Não é. Trabalhar no centro é importante? Trabalhar a reforma íntima é importante, é fundamental. Porque a transformação vai acontecer de dentro para fora. A gente sabe que todos nós temos os nossos livre-arbítrios e o Sidônio fala uma coisa assustadora. Que se ele não quer forçar ela a tomar a decisão, ela tem que errar para aprender. E é triste isso, porque quantas vezes a gente
faz o mesmo erro recorrente? Até a gente aprender. Se o bem, ele pede servidores que estão lá por vontade de ajudar, com otimismo, com amor, com desejo de fazer o bem, o mal, os espíritos ignorantes, eles fazem o quê? Eles querem prender, como escravos mesmo, né? Eu achei lindo isso também, respeito às nossas escolhas. E os seus desígnios se demorassem na linha contrária ao roteiro que o plano superior lhe havia traçado, só nos restaria deixá-la circunscrita aos círculos da mente em desânimo ou em desespero, a fim de que o tempo lhe ensinasse o reajustamento próprio. O que será que podia acontecer? Um divórcio? Um suicídio? Quantos casos a gente conhece disso? Educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo ascensão sublime ou a queda deplorável. A gente não está falando dela, a gente está falando da gente. Porque essa vigilância não é só uma vez por semana. É 24/7, 365 dias por mês. No Livro dos Espíritos, a gente sabe pela pergunta 100 que existe aí a escala de evolução dos espíritos. Onde é que a gente vive? A gente vive num planetinha de espíritos imperfeitos. E nesse conjunto de espíritos imperfeitos tem um monte de espíritos desequilibrados, de várias magnitudes, encarnados e desencarnados. E a gente sabe que o número de espíritos encarnados é 2, 3 vezes maior do que o de encarnados. Então, a gente está convivendo com tempestades de inveja, de maldade, de mentira, de manipulação, de persuasão. Nesse caso, a Isaura se deixou controlar pela sua mente. Ela perdeu a mão. Para quê? Como a gente falou, para que ela parasse de trabalhar a sua mediunidade, né? E aí ele, inclusive, começa a falar para ela, mas você nem... Isso eu achei interessante, porque foi uma pergunta que a Aline fez também depois do estudo do Evangelho sobre o animismo. Como é que eu sei que eu estou vendo mesmo? Como é que eu sei que o que eu estou falando não é meu? E pode ser no começo. E é interessante porque, à medida que a gente vai trabalhando a nossa mediunidade, a gente vai conseguindo entender, a gente sente, tem o PASSEM, que são esses 5 passos, a gente começa a sentir a aproximação do espírito. Então, não é só o momento em que existe a manifestação mediúnica. Eu consigo sentir passo a passo. Mas aí esse espírito começa a tentar invalidar o serviço dela. Mas isso tudo é mentira. Esses espíritos que vão lá não são bonzinhos em coisa nenhuma. E começa a plantar coisas ruins. Gente, a gente já viu isso na Terra, encarnado. Os espíritos que estão desencarnados, eles fazem as mesmas coisas. E a gente tem que lembrar disso, que num trabalho mediúnico, nem tudo que a gente escuta do espírito é verdade. A gente tem que ter essa noção que vão ter espíritos que são do bem e vão ter espíritos que não são do bem. Como é que a gente percebe qual é a qualidade do espírito? Isso é uma das aulas do desenvolvimento mediúnico. Pelas palavras que ele vai estar usando, porque pela sensação que ele passa. Vocês conseguem imaginar um mentor deixando você triste? Não! Você consegue imaginar um mentor estimulando você a se sentir vítima? Não! Então, se isso estiver acontecendo, se eu sair de uma companhia, de uma reunião, me sentindo pior do que eu entrei, eu já sei que teve boi na linha. Então, qual é o resultado? O resultado dessa conversa, exatamente, ela termina essa conversa com o obsessor ainda muito pior do que ela estava. Essa é a prova de que esse espírito não é um espírito bom. Isso é fundamental. Lembra que a gente ouve, né, que eu tenho que andar só com quem me faz me sentir bem? É a mesma coisa. Isso serve para encarnado e serve para desencarnado também. Se eu estiver convivendo com pessoas em que eu termino uma conversa com uma pessoa me sentindo pior do que eu comecei, então atenção. Se eu estiver
num trabalho em que eu me sinto pior do que quando eu entrei, atenção, tem alguma coisa errada, né? Eu estou na contramão. Então, para a gente refletir, mediunidade vem junto com responsabilidade. Todo mundo tem mediunidade. E a gente tem que lembrar do nosso papel. O meu papel, Ana, não é com o Centro Espírita Chico Xavier. O meu compromisso, Ana, não é com a minha mãe. Meu compromisso, Ana, não é com a Letícia, não é com a Elaine, não é com a Cristina, não é com a Geice. É com quem? É com Jesus. É o compromisso que eu fiz no plano espiritual. E a gente tem que lembrar que a gente vive num Big Brother. Que tudo que a gente faz, que tudo que a gente pensa é gravado. Tudo. Que eu posso enganar a Letícia direitinho, fingindo que eu sou boazinha. Mas o plano espiritual está vendo exatamente o que a Ana está sentindo, o que a Ana está falando, o que a Ana está pensando, o porquê que a Ana está sendo, qual que é o interesse, né? Então, eu convido a Letícia 5 vezes para minha casa. Para quê? Porque eu queria mesmo, era uma entrada para My Employee Store. Então, eles estão vendo que eu não estou sendo gentil com a Letícia porque eu gosto da Letícia, porque eu quero bem da Letícia, porque eu quero alguma coisa em troca. Na mediunidade, a gente tem que lembrar que a gente não quer nada em troca. Não pode querer nada em troca. Se a gente não usar o nosso livre-arbítrio, o médium funciona como um mata-borrão. Eu gosto daquela analogia de que a gente é que nem aquela esponja branca lá, daquele gigante lá, que eu esqueci o nome, Magic Clean lá. Onde você passar aquela esponja, vai sair coisa. Então, eu tenho que pensar onde é que eu estou passando a minha esponja. É a companhia que eu estou andando, é o filme que eu estou assistindo, é a música que eu estou ouvindo, a qualidade das conversas, é tudo. Esse aspecto da vigilância, da sintonia é fundamental. Por quê? Porque, de repente, eu começo a ser hipnotizada. E eu perco aí os valores, o sentido das coisas, seja dentro de casa, seja fora de casa. E eu me desequilibro. E se a mediunidade é uma bênção, como ele mesmo falou, a hora que eu resolvo sair, eles respeitam. E aí eles vão esperar o quê? Eu sofrer, eu errar mais, eu me arrepender e procurar ajuda. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Quem quer comentar? Gostei de uma partezinha logo no começo, que ele pergunta, né? Ele pergunta por que você não temos um recurso para socorrê-la, né? Assim, para ajudá-la. Ele fala essa questão de que elucidou o orientador da pequena e simpática instituição. É porque não a abandonamos, ela ainda não sucumbiu. Né? Então, quer dizer assim, eles estavam de alguma forma ajudando. É imprescindível, todavia, num processo semelhante de natureza, agir com cautela, sem humilhá-la e sem feri-la. Eu achei assim, esse respeito também, né? Assim, ela tem que ter a experiência ela própria, ela tem que aprender sozinha, e a gente não vai fazer nada assim contra a vontade dela. Eu escutei isso, eu fiquei pensei em 2 coisas. Primeiro, eu pensei no Gúbio, sabe? Do jeito que ele fez o approach, no Saldanha, no Leôncio, né? Aquela humildade, sem forçar, com respeito, dando antes de pedir ajuda. E depois eu pensei em mim, o jeito que eu educo os meus filhos. Como é diferente! A gente não quer ver filho errar. A gente não aceita ver filho errar. A gente, Ana, né? Não estou falando aí das outras mães, né? Que tem outras mães aqui. Mas eu fiquei pensando nisso, que o quanto que Deus tem que ser grande nesse desapego, nessa compaixão, nessa paciência, para não infringir o nosso livre-arbítrio. Eu já comentei isso com vocês, eu acho que a maior prova de amor de Deus por nós é o livre-arbítrio, porque é a única coisa que faz com que a gente tenha vontade, senão a gente ia ser marionete de Deus.
Então você vê que esse desapego dele, essa grandeza, essa, como eu vou dizer, magnitude é tão enorme que ele deu para nós o poder de fazer a escolha. Coisa que dificilmente a gente consegue fazer como pais. E eu não estou falando como pais de crianças de 10 anos, não, eu estou falando de como pais de crianças que, em teoria, ou adultos, já deviam saber o que querem. Mas mesmo assim, a gente quer mandar no filho, quer mandar onde o filho vai estudar, que horas vai estudar, onde é que vai morar, com quem que vai casar, que carro vai comprar. Então, não é. E é interessante ele falar, porque a gente não quer podar essa florzinha. A gente quer que a florzinha ela cresça forte. E muitas vezes essa fortaleza da plantinha vai vir exatamente com o sofrimento, é onde a raiz vai vir. Ela vai ter que enterrar mais. Mas essa enterrada vai deixar a florzinha mais forte. Porque ela não pode viver dentro de uma redoma. Uma das lições mais difíceis para mim, como mãe. A gente quer deixar numa redoma. Mas não pode. Só para você. Ó, a gente aprendia a fazer oração. É interessante, até protege meu filho, protege, porque é mãe. Aí um dia eu assisti uma palestra e ele falou assim, eu não peço mais para Deus proteger meus filhos. Eu falei, como? E ele foi explicar, ele falou assim, porque proteger é colocar na redoma. E o que a gente tem que fazer é pedir para que as pessoas tenham as decisões corretas diante e inspirar, aceitar que os meus filhos abram o coração e a mente para as inspirações dos bons espíritos e tenham força para superar qualquer lição e sempre ter a fazer as decisões certas. E quando não fazer, reconhecer e começar de novo, né? Mas o apego, a proteção, aquela coisa faz a gente ficar querendo realmente colocar nessa redoma. E se pensar, colocar em redoma, aí vai ficando cada vez pior, porque não aprende. E quando chega na vida adulta, é pior, porque quando a criança está dentro de casa, tem muita coisa, mas quando chega lá, aí... Então, assim, ensinar essa sabedoria, né? O quanto mais que a gente puder passar, né? Sabedoria de fazer escolhas certas e quando não fazer, também se perdoar, que é importante, né? Estou aprendendo. Obrigada, Cris. Mais algum comentário? Eu posso falar um pouco essa questão, né, de como que a gente baixa a nossa vibração durante o dia. Que a gente já fala muito, né? E com as crianças também, a gente faz uma oração na hora de acordar, se prepara para o dia, faz uma oração na hora de dormir. Mas é aquela tensão, a gente tem que estar em vigilância, né, o tempo todo. E acho que é bem essa parte, assim, que a gente tem que refletir, né? O que a gente está fazendo dos nossos dias, né? A gente está prestando atenção, que nem você falou assim, a questão de awareness, né? De ter consciência do que está acontecendo ao nosso redor, de como que a gente está se comportando com as coisas, o que está te incomodando ali, te cutucando para que você tenha, que você se irrite, para que você perca sua paciência. Então é importante essa reflexão mesmo, para que a gente possa manter essa vigilância durante o tempo todo e melhorar, né, essas companhias com as quais a gente está marcando encontro à noite. É muito forte aquela parte, aquele comentário. É sim. É sim. Obrigada, Nai. Eu posso falar? Realmente um capítulo muito forte, muito rico.
traz muito material para a gente pensar. Mas o momento que mexeu mais comigo foi quando a Ana falou na sintonia, falou na tempestade de fluidos. E aí ficou muito claro para mim que os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, na verdade, são verdadeiros turbilhões de energia condensada. Então, aquilo que eu acumulo no meu mundo, no meu universo individual, com pensamentos, com sentimentos, com palavras, com atitudes, muitas vezes criam verdadeiros terremotos, verdadeiros tsunamis, destruidores. Então, cada vez mais a gente tem que tomar consciência da importância da qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, porque primeiro a gente sente, depois a gente pensa, né? Aquela frase de Emmanuel que eu gosto muito e que eu já citei para vocês: sentindo, pensas, pensando, realizas. Então, controlar a emoção, porque a etapa seguinte é o pensar, a etapa seguinte é o fazer. Então, uma coisa, juntando as duas coisas aí que você falou com a Elaine, então, claro, a gente se aborrece com as coisas que as pessoas fazem, o jeito que as pessoas falam com a gente, né? Mas é uma reflexão interessante essa, né, o que eu senti essa semana, de mais do que o que a Letícia fez para mim, é o que eu estou sentindo. Porque eu não mudo a Letícia, eu não sei. E fazer aquela transmutação do Densigo, da empatia, da compaixão e da bondade, e pensar e me questionar o porquê que isso me fez tão mal, o porquê isso me fez chorar, o porquê isso me incomodou tanto. Né? Então, em vez de bater de frente, ficar com raiva da Letícia, eu consegui transmutar isso para bondade e eu consegui trabalhar dentro de mim o buraco, como a Elaine falou. Né? O que é que está errado? Então, é o meu orgulho, é o jeito que eu faço, o jeito que eu falo, o jeito que eu penso, o que é que eu tenho que mudar? Né? E ajustar isso dentro de mim. Isso é reforma íntima. E, infelizmente, nós, como espíritas, a gente é work in progress. Todos nós, não nós espíritos, nós todos aqui. Então, se algum espírita chegar e falar, já sou eu espírito de luz aqui, então todo mundo der errado. Porque todo mundo que está aqui está na mesma briga. Aqui, né? Então, é a gente lembrar disso. E a outra coisa, juntando agora com o que a mamãe falou, eu acho que principalmente agora, a gente com um centro espírita novo, gente, essa tempestade de fluidos, isso está acontecendo na casa de cada um de nós. Isso está acontecendo na casa de todos nós. E se a Elaine resolver fazer curso mediúnico com a gente, vai acontecer na dela também. E a Cris ajudando a gente no nosso centro, dando palestra em inglês, vai acontecer na casa dela também. Então, a gente tem que ter essa consciência de que está mexendo em vespeiro. E que aí a gente tem que fazer o quê? Redobrar a nossa vigilância. Porque se apareciam agulhadas durante o dia que iam tirar o bom humor da gente, agulhadas pequenininhas e agulhadas grandes, porque todos nós recebemos agulhadas de tamanhos diferentes. Agora, as agulhadas, num momento como esse, eu estou sendo o mais clara que eu posso. Vai acontecer. E eu acho que isso a mamãe pode até dar um testemunho de que quando a gente começa um trabalho novo, o que acontece, mamãe? É feito cutucar a caixa de marimbondo. E tem muita gente que para, que desiste, que lá sai do centro, que briga, que... Agora, eu pergunto para vocês, a gente deve se deixar levar pelo medo e fugir da tarefa, porque vai haver esse ataque do plano espiritual inferior, que às vezes não são nem meus inimigos, são inimigos da doutrina, são inimigos do bem. Como é o caso dela, como foi o caso da moça. Em vez de ter medo, é fazer o que a Ana acabou de colocar, fortalecer a fé, fortalecer a vigilância, trabalhar com mais atenção a reforma íntima, não abrir brecha, porque aí é um campo de força positivo que nos protege. E a minha defesa é qual? É fazer o bem.
é andar no bem. É a única defesa que eu tenho. Porque essa defesa tem que começar de dentro para fora. E uma hora eles cansam, e eles vão embora. E eles são ajudados, porque muitas vezes eles estão aqui também e a gente começa a fazer caridade para eles. O Divaldo mesmo falou tanto de inimigo que ele tinha, que hoje ajuda ele, né? E desistiu. Cansou e começou a ajudar ele. É o que a gente quer, né? Mais alguma coisa antes da gente encerrar? É muito importante a gente lembrar que quando a gente tiver a percepção fluídica do ataque negativo, a impaciência, a intolerância, a vontade de brigar, de chorar e de desistir, enfim. O que é que a gente deve fazer? Prece imediatamente, pedindo lucidez, pedindo competência, coragem, paciência para tomar conta de mim, como a Elaine falou, de mim, do meu filho, etc. Mas também mentalizar paz, amor e luz envolvendo essa entidade, ou essas entidades, que a gente nunca sabe quantas são. Né? Então, vem a vibração negativa, vai a vibração positiva. E a luz afasta as trevas. Então, nesse instante, nós vamos agradecendo mais uma vez pela inspiração do plano espiritual, por toda a ajuda que nós recebemos, pelas bênçãos de luz, de amor e de paz, pela proteção dentro dos nossos lares, dentro do nosso centro espírita também, por todas as lições, por eles nunca desistirem de nós. Obrigada, Jesus, por ser o nosso melhor amigo, por estar sempre cuidando de nós. Que nós possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz e com muito amor. Graças a Deus.